Aqui, comemora. Kleber, vamos ouvir o Paulinho falar sobre a emoção desse título inédito para o Corinthians, invicto, com um gol também antológico seu aqui contra o Vasco. O que dizer num momento como esse, Paulinho? Só agradecer a Deus e esse grupo que é merecedor de tudo isso. Fizemos por onde, trabalhamos muito para conquistar a Libertadores. Aí o Paulinho já entrou correndo, ele foi jogar algumas camisas para os torcedores na arquibancada, veio até o tobogã, já entrou correndo no campo de novo para a festa. 1-1 e 6-0 no Tátira, 2-0 e 3-1 no Nacional, 0-0 e 1-0 com o Cruz Azul na primeira fase, 0-0 e 3-0 no Emelec. Depois 0-0 e 1-0 em cima do Vasco. 1-0 e 1-1 contra o Santos. Chega contra o Boca, empata na Bomboneira e ganha por 2-0 aqui e é campeão invicto, Mauro. Campeão invicto, aqui com o Jorge Henrique. Se falou o tempo todo que é uma vitória do grupo, né? Cada momento alguém se destacando, mas uma vitória do grupo. Até chorando. Tem que chorar. Acho que é o último jogo. Não sabia se ia jogar, ainda tô com dor ainda. Mas a gente ficou feliz, acho que antes do jogo recebi uma mensagem do meu filho. O que ele disse? Papai, ótimo jogo. Você vai ser campeão. Então, eu fico bastante feliz, acho que por tudo que eu passei em Resende, hoje eu sou, fazer que eu sou um vencedor. Essa nação, tenho certeza que me ama cada vez mais, até pelo que eu faço desde campo. E o grupo é maravilhoso, acho que não tem que falar, é um grupo humilde, não tem estrela. Então acho que ganhamos de 1-0, todo mundo tá falando, o time do Corinthians ganhava de 1-0, mas vamos conquistar nosso espaço. Você não queria sair não, né? Iam substituir lá, você não queria sair não. Não queria sair. Então vai comemorar, Jorge, que você é o guerreiro e é o vencedor, sim. Vai lá comemorar. Obrigado, Thiago. Papai te ama muito. Letícia, papai te ama. Um beijo. Daqui a pouco o papai tá chegando. Jorge Henrique, experiente, 30 anos, é também o cara que é considerado provocador e chora com o título conquistado. E os jogadores do Corinthians vão passando pelos 4 cantos do campo, comemorando com a torcida. Numa improvisada volta olímpica antes mesmo de receber a taça. Júlio César, Alessandro, Chicão, Leandro Castan, Ralf, Fábio Santos, William, Paulinho, Liedson, Marquinhos, Emerson, Alex, William Arão, Ramires, Douglas, Ramon, Gilcinho, Welder, Elton, Danilo, Romarinho, Danilo Fernandes, Jorge Henrique, Cássio e Wallace. São os 25. Lá no começo tinha o Paulo André, tinha o Adriano, tinha o Edenilson, que era titular e se machucou. Comandados pelo Tite, numa administração que veio fazendo o Corinthians crescer, buscar novos mercados. Trouxe Ronaldo, ganhou a Copa do Brasil, ganhou o Brasileiro e chega a Libertadores. Vamos ouvir o Emerson aqui, autor dos 2 gols. Aguentou provocação, mas fez o que achou que tinha que ter feito e fez 2 gols, Emerson. Eu gosto dessas partidas. Tenho certeza que a galera que acompanhou a minha história sabe o quanto é importante isso. Eu juro que hoje eu não vou chorar. Hoje eu tô alegre. Há um ano atrás, me tiraram de um lugar me acusando de coisas absurdas e que eu não fiz. Eu não fiz. E hoje tá a prova, eu sou profissional, tem muita gente que gosta de mim. Vocês erraram comigo e hoje sou campeão da Libertadores. O desabafo do Emerson, campeão brasileiro pelo Flamengo, pelo Fluminense e pelo Corinthians em 2009, 2010, 2011 e campeão em 2012 da Libertadores, sendo o nome do jogo com esses 2 gols que ele marcou. Kleber, Sim. eu tô aqui com o Cássio, Kleber, o goleiro, que acabou entrando na fase decisiva da Libertadores
Tá aqui ele comigo, Kleber. Cássio, você acabou entrando naquela fase mais difícil, na fase mais decisiva. Aquele jogo contra o Vasco fez uma defesa que, por muitos, é considerada a defesa do título. Olha, estou muito feliz. Eu acho que não só eu, como todos os companheiros, a gente ter conseguido esse título. Acho que nós trabalhamos muito, tivemos muita humildade. E agora comemorar hoje, eu acho que, para mim, pessoalmente, é o dia mais feliz da minha vida, onde as pessoas que fizeram eu estar aqui hoje, que me ajudaram a estar aqui hoje, todas estão aqui vendo o jogo e o restante do pessoal está lá em Veranópolis torcendo. E foi uma grande vitória, é só comemorar agora. Cássio, olha só, olha lá pra torcida. A defesa que foi feita ali naquele gol, no lance do Diego Souza, é a defesa da sua vida? Acho que foi. Acho que a partir daquela defesa, claro, poderia acontecer a gente não chegar, mas pra mim, acho que depois daquela defesa e o gol do Paulinho, acho que ali, pra mim, eu tinha certeza que nós ia buscar esse título e ninguém ia parar a gente. Chegou a sonhar que um dia seria campeão da Libertadores? Olha, a gente sempre sonha, tem objetivos, mas tem que trabalhar bastante para isso acontecer. Graças a Deus, trabalhei bastante, não só com todos os meus companheiros, e a gente conseguiu chegar ao nosso objetivo, que era ser campeão. Tá aí o gigante Cássio, campeão da Libertadores. O Marco Aurélio Souza se juntando ali ao Mauro Naves, ao Abel Neto, ouvindo os campeões da Libertadores. O técnico Tite sendo, claro, abraçado, comemorado, fez um grande trabalho. O Tite foi campeão gaúcho pelo Caxias, o Tite foi campeão da Copa do Brasil pelo Grêmio, foi campeão da Copa Sul-Americana pelo Internacional e chegou ao Corinthians. E o ano passado foi o técnico daquele desastre contra o Tolima, mantido no cargo pela diretoria, foi reconstruindo a equipe e trouxe esse time maduro à decisão da Libertadores de 2012 e ele conquista o título. E o Arnaldo observou que acabou o jogo, ele recebeu um abraço do Riquelme, tinha batido boca ali com o Riquelme no lance do gol, no primeiro gol do Emerson, quando o Riquelme fez uma falta e ele foi lá e recebeu um abraço do Riquelme, campeão da Libertadores. O Corinthians em 2012 fatura o 16º título do futebol brasileiro. Pois não? Mário Gobi, presidente, falando aqui. Uma pessoa abençoada, aonde passou ganhou títulos. Presidente, já começa o planejamento para o Mundial? Não, quero comemorar, muita champanhe, muita champanhe. Merecida, né? Kleber. Kleber, oi? Olha só, Kleber, eu tô aqui com o Tite. Eu quero o Tite, vem aqui Só vem mais um pouco pertinho da torcida, Tite. O que você tem primeiro a falar? Você é campeão da Libertadores da América. O grupo mereceu, trabalhou dentro do campo, ninguém fez mais, ninguém trabalhou mais, ninguém fez mais gol, ninguém teve melhor saldo, nem agrediu marcação, teve uma concentração muito alta para conquistar o que ele conquistou. Não foi acaso, não foi sorte, não foi merecimento e competência desse grupo. Que além de competente, ele é muito amigo. Ele acrescentou um dado muito importante, eu falei para eles, o lado da amizade que eles têm. Isso, quando bate no coração, fica muito forte. E é um campeão invicto da Libertadores. Eu não tenho a dimensão ainda, Marco, disso tudo. Parabéns pela defesa. Um abraço. Vamos ouvir, aproveitar o embalo, ouvir o Paulinho. Está extasiado, né? Acho que é essa a palavra. Está exausto, mas a alegria é tão grande que correria o jogo de novo, né? Correria, valeu a pena. Valeu o esforço, todo mundo exausto, todo mundo de parabéns e tem que comemorar. Então, nós sabemos do quanto foi difícil conquistar a Libertadores, ainda mais de uma forma como foi, invicto, sem perder para ninguém. E agora comemorar porque esse grupo o Corinthians merece. Depois disso, dá vontade de ir para a Europa ou para o Japão? Não, vou ficar, não tenho proposta nenhuma e nunca escondi de ninguém, sempre falei, enquanto não houver propostas oficiais, eu permaneço no Corinthians. Paulinho, claro. A gente foi mostrando enquanto o Mauro, o Abel e o Marco conversam com os jogadores. Você viu a defesa do Cássio no jogo contra o Vasco, ele que entrou no time na Libertadores contra o Emelec e levou apenas 2 gols. O Paulinho contra o Vasco, enfim. E os torcedores tem gol do Danilo agora aí, eles vão se soltando, Tem gol do Danilo para mostrar? Tem gol para mostrar do Danilo aí? O Danilo fez alguns dos mais importantes, fez alguns dos mais importantes, então vamos ouvi-lo agora. Vocês sempre resumindo uma vitória de grupo para você um bicampeonato, Danilo.
É importantíssimo. Eu acho que o Corinthians, um time desse tamanho, uma torcida maravilhosa dessa, eu acho que, na minha opinião, já teria que ter ganhado a Libertadores. Eu acho que o nosso grupo mereceu, desde o início do campeonato, invicto, não perdemos para ninguém, com os pés no chão, com muita humildade, e graças a Deus conseguimos esse título inédito. E o jogo de hoje? Foi ganho de que forma? O que vocês começaram no segundo tempo? Depois de um jogo muito truncado no primeiro? A gente sabia que ia ser um jogo difícil. A equipe deles joga estilo a nossa, marca muito forte, não dá espaço. Então acho que ia definir uma jogada como aquela ali, de bola parada ou no lance de erro, igual foi no segundo gol. Mas eu acho que a nossa equipe estava focada e graças a Deus fizemos um grande jogo e o título consequência. E o calcanhar dele, mano? Kleber, eu tô aqui com o resultado do calcanhar, aquele toque de calcanhar no primeiro gol do Emerson. Importantíssimo, a bola sobrou pra mim, eu tive a felicidade de olhar na minha frente, não tinha ninguém, eu viro do lado. Eu falei, vou tocar, se passar ele recebe sozinho, graças a Deus deu certo. E ele já tá com medalha no peito, é isso? E um gol que nenhum... É a credencial, porque o Alessandro tá lá já no pódio. Enquanto você tá vendo aí os gols, os jogadores do Corinthians todos esperando. Tem que se credenciar para ir receber Romarinho. Medalha e troféu. Olha aí de novo o gol, ó. Como o Emerson se movimenta, o jogador do Corinthians fica um pouco mais à frente, mas o Arnaldo já disse, ele não atrapalha, ele não participa, a posição, o gol é legal, né? Kleber, por falar em gol que nenhum corintiano jamais vai esquecer foi dele, tá aqui ao meu lado. O pessoal até agora há pouco apontando pra ele, falando, você é o cara. Também é o cara, né, Romarinho? Eu espero que eu tive minha parte também de contribuição, mas com certeza, se não fosse esse grupo maravilhoso, eu não teria conseguido nada. Eu entrei lá no momento certo, na hora certa, e pude fazer o gol, deixar todo mundo feliz. Mas quem é o cara de verdade é o Sheik. É o time ou o Tite? É todos. É o time, é o Tite, que se encaixou bem, o Tite com a sua experiência. Tem jogadores muito experientes também. E juntando com essa juventude também, eu chegando agora e entrando pra história, muito feliz. Parabéns, boa festa. Romarinho chegou no final, mas chegou com estrela, né? Os jogadores do Corinthians, daqui a pouco, claro, vão ter a oportunidade de dar a volta olímpica, normalmente é o prático, né? A volta olímpica junto com a taça. O palco está absolutamente repleto. Diga. Falando em gol, outro que fez gol importantíssimo, o Ralf, lá no início de tudo, né, Ralf? Com certeza. Foi o primeiro que deu para escrever o nome numa história. A gente espera que seja o primeiro de muitos, esse título maravilhoso, e a torcida aqui também merece. Você não é muito de bater gols, até porque é um volante de marcação. Aquele, então, sem dúvida alguma, foi o gol mais importante da sua carreira. Com certeza. Foi no primeiro jogo, a gente, aos 48, do jeito que o corintiano gosta, está acostumado. E eu pude dar aquele empate maravilhoso que hoje nos coroou com esse título. Os argentinos gostam de provocar, né? Você é um jogador viril, não deu vontade de dar uma chegadinha? Dá vontade, mas tem que se controlar ali. O professor Tite pede pra gente ter controle emocional ali, ter equilíbrio, e a gente procurou ter desde o início do jogo, e isso facilitou pra nós. O Tite disse ontem que se ele pudesse, ele daria a braçadeira para o grupo. O Tite sabe que ele tem a liderança de todos, tem o respeito de todos. Eu sei da vontade dele de querer arrumar um capitão, mas a gente sabe que todos aqui têm a liderança no grupo. Kleber. Muito bem. O Boca Juniors vai recebendo as suas medalhas. Está ali o Nicolas Leoz, que é o presidente da Confederação Sul-Americana. O presidente da CBF, José Maria Marim, também está lá. O Boca, que acabou se comportando esportivamente, acabou o jogo, não teve confusão. O Arnaldo flagrou o abraço do Riquelme no Tite. A festa do Corinthians, o Boca está recebendo medalha. Corinthians, a gente falou muito de gols, né? O Corinthians marcou 22 e levou só 4. 5 do Emerson, 4 do Danilo, 3 do Jorge Henrique, 3 do Paulinho, Ralf, Elton, Alex, Liedson, Fábio Santos, Douglas e Romarinho. Cada um deles fez um gol. É o Boca, que chegou à sua 10ª final, são 6 títulos e 4 vices agora, recebendo as suas medalhas. E o Corinthians vai daqui a pouco receber a medalha de campeão da Libertadores, receber a taça de campeão da Libertadores. E o Pacaembu canta! A homenagem é pro Emerson Sheik. Agora,
E a bandeira do Japão não ia aparecer na comemoração? O Mundial vem aí! O Mundial vem aí no final do ano, que é a equipe do Chelsea representa o futebol europeu e o Corinthians vai representar o futebol sul-americano. E a torcida vai fazendo uma homenagem individual, né? Fez ao Emerson, fez ao Tite e agora tá indo jogador por jogador. Ramon hoje, além dos titulares e do Liedson, do Douglas, do Wallace que entraram, Romarinho, Ramon, Marquinhos e o Júlio César também estavam no banco. Já passei a lista dos 25, os jogadores que também foram inscritos inicialmente e depois trocados. É o Corinthians campeão da Libertadores. Agora há pouco, Cleber, só uma curiosidade, o Schiavi desceu com a medalha, foi com uma cara feia, entrou aqui no meio dos jogadores do Corinthians, todo mundo até meio preocupado, foi lá e deu um abraço no Cássio. Daqui a pouquinho as emoções de Gabriela, depois o Jornal da Globo, que também vai falar da decisão da Libertadores, do título do Corinthians. E o futebol brasileiro que conquistou o seu 16º título, é tri de novo, né? Foi tri em 97, 98 e 99, com o Cruzeiro, Vasco e o Palmeiras, e agora repete o tri com o Internacional, Santos e o Corinthians. Aí o Alex, o Chicão, os jogadores do Corinthians, Fábio Santos, cada um deles recebendo a sua medalha de campeão da Libertadores. Enquanto eles recebem a medalha, a gente acompanhou praticamente todos os jogos do Corinthians na Libertadores. E muito ouvi de vocês, Casagrande, Caio, e como de outras opiniões, um time maduro que nunca esteve preparado para uma Libertadores como esteve este Corinthians. E o resultado aí está. Qual foi o segredo dessa preparação? Eu acho que foi permanecer o Tite naquela derrota, naquela eliminação do Tolima ano passado. A equipe ser campeã, manter os jogadores aqui, contratou novos jogadores para fortalecer o elenco, teve um período de pré-temporada decente, né? E fez o Campeonato Paulista e quando estreou na Libertadores estava totalmente preparado e focado para isso. Eu acho que o segredo foi a organização que o Corinthians teve desde o Andrés até a parte da comissão técnica. E emocionalmente, um time que se preparou para não perder para a própria ansiedade, Caio. Exatamente. Soube jogar cada jogo com a dificuldade que exigia. De uma entrega sem a bola impressionante. Quando tinha que se defender, soube fazer com uma eficiência absurda. Tem sim um jogo coletivo como marca. Mas tem alguns jogadores como o Ralf, como o Paulinho e como o Sheik que desequilibram. Quando precisa da individualidade, eles apareceram. As medalhas sendo entregues aos jogadores do Corinthians, aos 25 jogadores do Corinthians inscritos na Libertadores. Acho que vi ali o Edenilson subindo ao pódio também. Paulo André também agora. Paulo André, ó, jogadores que estiveram, né, na primeira lista, né, Mauro? E depois foram substituídos. O Adriano foi embora, os dois, o Paulo André e o Edenilson, foram substituídos pelas lesões, exatamente. Liedson, que foi muito importante em grandes momentos do Corinthians, foi muito importante. Aí depois, com o tempo, acabou não conseguindo repetir as suas atuações. E aí vão passando todos os jogadores com as suas medalhas. O presidente da CBF, Zé Maria Marinho, ali começando com o Romarinho, o Marco Paulo Deonero, presidente da federação, representantes da CONCACAF, da Confederação Sul-Americana. E a gente estava conversando já há algum tempo, né? Quer dizer, o time do Corinthians não tinha experiência em Libertadores. Mas como todo clube de futebol, como todo mundo, tem lá suas datas significativas, né? Esse time ganhou em 54 um Campeonato Paulista e passou 22 anos esperando por um título, que veio em 77, num clima muito assim, que foi precedido de derrota, como aquela de 74, quando o Corinthians perdeu o campeonato para o Palmeiras, o Paulista, como perdeu em 76 o Campeonato Brasileiro para o Internacional. E em 77
veio aquela noite o gol do Basílio e o título paulista depois de 22 anos. E a partir daí, um novo ciclo neste centenário clube, né? Com a democracia corintiana, que o Casagrande fez parte, com os 5 títulos brasileiros, os 3 títulos da Copa do Brasil, o Campeonato Mundial, as conquistas, o fortalecimento e hoje uma nova página, né? A Libertadores da América. Com o Tite, com o elenco, com o Mário Gobi, com o Andrés, que foi bem lembrado aqui, que começou aí essa nova administração. Teve o Basílio, pé de anjo, em 77, teve o Emerson, em outro estilo, mas fazendo os 2 gols, o Edu, ex-jogador e gerente, está aí o presidente Mário Gobi. O Duílio Monteiro Alves, que é filho do Adilson Monteiro Alves, né, que foi vice-presidente do Corinthians, foi diretor de futebol do Corinthians naquela fase da democracia. E daqui a pouco o Tite, ouvindo ali ao pé do ouvido do presidente, o Fábio Maceradião, o preparador físico, um time que voou, né? Fisicamente forte, fisicamente enfrentou todas as paradas, e o bando de louco solta a voz de novo no Pacaembu. O bando de louco para de cantar, porque o Alessandro chegou ao palco, recebeu a medalha e os cumprimentos, e vai receber a taça de campeão da Libertadores, para entrar neste clube de times brasileiros que conseguiram vencer a Libertadores da América. O capitão Alessandro vai erguer a taça de campeão da Libertadores da América de 2012. 14 jogos, invencibilidade, 8 vitórias, 6 empates. Tá erguida a taça. Qual foi o lema do Corinthians na Libertadores? Foi o Vai Corinthians. Foi, chegou. Salve o Corinthians, campeão dos campeões. É uma bandeira, seu presente é uma ilusão. A invencibilidade, 8 vitórias, 6 empates, 22 gols marcados, 4 gols sofridos. E a conquista da Libertadores 2012. Kleber. Vai, claro, passar pela mão de cada um dos integrantes do Corinthians que estão dentro do campo. E vai passar perto da torcida naquela tradicional volta olímpica. Pois não, Marco Aurélio? Aqui o Lucas, ele que é o Gandula, ele ganhou a faixa, Kleber, do Tite. Assim que terminou o jogo, o Lucas, mais conhecido como Torrone, o Gandula, se envolveu naquela confusão com o Adriano dos Santos, de faixa do Tite. Tá aqui a imagem, também é um símbolo da conquista. Os esportistas do Brasil. O Alex, o Danilo e o Fábio Santos comemoram pela segunda vez o título da Libertadores. O Danilo e o Fábio foram campeões pelo São Paulo, o Alex pelo Internacional. Vai começar a volta olímpica. Para que cada torcedor presente aqui ao Pacaembu tenha o prazer de ver um pouco mais de perto a taça de campeão da Libertadores.
pelo Táchira, pelo Nacional do Paraguai, pelo Cruz Azul do México. Nas fases eliminatórias, Emelec, Vasco, Santos e a decisão contra o Boca. Começou dia 4 e entra pelo 5 de julho de 2012 na festa do Corinthians e o título da Libertadores. São 9 agora os brasileiros: Santos, São Paulo, Cruzeiro, Grêmio, Internacional, Palmeiras, Vasco, Flamengo e o Corinthians. 16 títulos brasileiros nas 53 edições da Libertadores. Daqui a pouco as emoções de Gabriela, depois o Jornal da Globo. E a volta ali passa pela mão do Liedson, a taça também, Mauro. Sim, vamos conversar com o Chicão e junto com o Alessandro está aqui desde 2008, dizia assim, pegou aquela fase de reconstrução, a fase difícil da segunda divisão e agora chega ao topo, Chicão. Ou não chegou ainda? Tem mais? Tem um Mundial que eu quero disputar muito, quero vencer. A gente fica feliz pela conquista, Mauro. Por tudo que a gente passa no clube, são 5 anos já de muitas vitórias. E a gente espera conquistar mais ainda. Teve a queda, né? Em 2007 a queda. E aí essa reconstrução que o Mauro falou, quer dizer, 2008 o título da Série B, em 2009 veio o título da Copa do Brasil. 2010, no ano do centenário, o Corinthians acabou não conseguindo título algum. Para em 2011 ter a frustração, teve em 2010 com o Flamengo nesse mesmo Pacaembu, e em 2011 com a equipe do Tolima, as eliminações da Libertadores, a do ano passado muito sofrida, e depois uma nova etapa com o título brasileiro de 2011 e agora a Libertadores da América conquistada. Campanha com 1-1 contra o Táchira, 2-0 contra o Nacional, 0-0 contra o Cruz Azul, depois a vitória por 1-0 contra os mexicanos, ganhou do Nacional por 3-1, goleou o Táchira por 6-0, foi para as oitavas, empatou com o Emelec 0-0 e ganhou por 3-0 aqui em São Paulo. Contra o Vasco, 0-0 no Rio, 1-0 apertado aqui no Pacaembu, com a defesa do Cássio, que foi um gol, como ele já falou para o Marco Aurélio. As semifinais contra o Santos, que era o campeão, 1-0 na Vila e 1-1 aqui. Foi enfrentar o Boca, segurou 1-1 lá e veio para chegar a este 2-0 em cima do Boca e faturar a Libertadores. 14 jogos, 8 vitórias, 6 empates, 22 gols marcados, 4 gols sofridos. Emerson, com seus 2 gols, foi o artilheiro do time na Libertadores. Cássio entrou contra o Emelec, pegou essa bola do Diego e levou 2 gols nos jogos que fez. Fez as defesas importantes em momentos decisivos, ganhou a posição e o jeito que foi saltado quando entrou em campo mostra a força dele no time. Romarinho chegou outro dia do Bragantino para entrar contra o Boca em plena Bombonera e fazer um gol de empate a 5 minutos do fim do jogo e passar a ser um novo xodó da torcida. Os 5 gols marcados por Emerson deram a ele a artilharia do Corinthians na competição. Esse contra o Santos na Vila Belmiro, que foi um passo importantíssimo. Foi expulso depois, não jogou o jogo de volta. E chegou na partida decisiva, na partida final, e marcou os 2 gols. Foi o cara que desequilibrou, que deu o tom de provocação, que aguentou, que enfrentou
e fez esse gol. Depois da falta batida pelo Alex, o desvio do Jorge Henrique, o toque de calcanhar do Danilo, o domínio e o chute preciso. Numa jogada errada do Schiavi, o passe foi para o Danilo e ele disparou, botou na frente, deixou para trás o Caruso, que foi um grande rival do Emerson no jogo. E apesar do toque sutil do Sousa Silva, mandou para o fundo do gol e fez o segundo. Corinthians 2-0, Corinthians campeão da Libertadores. A festa continua, os jogadores estão agora junto aos torcedores que ficam no tobogã. Começaram ali pelo canto lá na curva ali do portão principal e deram a volta no Pacaembu lotado, comemorando ainda como o torcedor está comemorando em todo o Brasil. A gente vai agora para as emoções de Gabriela, depois tem o Jornal da Globo, que vai falar mais desta decisão de Libertadores, o 16º título do Brasil na Libertadores, o primeiro do Corinthians na história da competição. Obrigado por toda a atenção, por acompanhar a final. Fique agora com Gabriela e depois tem o Jornal da Globo. Globo, a gente se liga em você. Futebol 2012.